Já abra sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos continuar a sequência aqui de mensagens baseadas em 2 Tessalonicenses. Nós vamos meditar na palavra de Deus do versículo 13 até o versículo 17. Eu tenho duas versões aqui diferentes, mas dá para a gente acompanhando. Vou ler o que está ali na tela. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Vamos orar, pedir ajuda, orientação, capacitação aqui do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, mais uma vez vamos a Ti em oração. Nosso Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, porque nós tivemos um momento, Senhor, que nós declaramos, Senhor, a Ti o nosso louvor. Senhor Jesus, nós demos honra, glória e louvor somente a Ti, Senhor. E agora chegamos no momento em que nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco poderosamente, Senhor. Usa esse humilde, pobre pecador servo, Senhor, como instrumento, Senhor, para transmitir a Tua palavra à Tua igreja, Senhor Jesus. Que sejam palavras, Senhor, vindas de Ti para a Tua igreja. E, Senhor, que cada coração que está ouvindo, Senhor, esteja preparado, Senhor, para ouvir e receber a Tua palavra, praticar a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor Jesus, e que nós possamos, Senhor, ouvir, reter e praticar essa palavra. Em Teu nome e para a Tua glória nós oramos. Amém. Vocês podem se assentar. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, só dando aqui satisfações, né? Os nossos pastores um está no encontro de homens lá com o pessoal da Vila Maria, né? E o pastor Gustavo, o pastor José de Oliveira está lá, né? No encontro de homens, e o pastor Gustavo está na Câmara Teológica lá em Cosmópolis, então por isso que hoje eles não estão aqui, tá bom? Como o Filho de Deus deve viver? Nós vamos pegar aqui, destrinchar um pouquinho desses versículos aqui. E nesses primeiros versículos aqui, no 13 e no 14, nós vemos aqui algumas características que nós entendemos, que nós aprendemos na palavra, sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana. Tem algumas passagens, tem algumas versões aqui que está escrito aqui: dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu. Tem lugar que aqui só está, pois Ele vos escolheu. Tem lugar que está, escolheu como primeiros frutos. Coloca a versão aí de novo, Newton, que tá, eu acho que está um pouquinho diferente, no versículo 13. Aqui também, Deus os escolheu para serem salvos. Isso aqui tem uma discussão aqui sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana. Tem gente que fala que nós já somos salvos, somos predestinados à salvação, e tiram a responsabilidade humana da salvação. Ou tem gente que esquece que Deus nos escolheu para sermos salvos e fala que o homem é pecador, que nós somos salvos somente por obras, sendo que essa é uma discussão, muitas vezes, que dá muito pano para manga. Tem gente que fica horas, dias, discutindo isso, né? Até onde vai
a responsabilidade humana? Até onde vai a soberania de Deus? Isso traz muita discussão, mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu queria entender isso tudo, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana, está tudo aqui na palavra. Nós somos pecadores, nós devemos procurar a Deus, seguir a Deus, através da graça dEle. Quando nós o aceitamos, nós alcançamos a salvação que vem pela graça do nosso Senhor. Ponto. Tudo isso é ensinado na palavra de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui é que a salvação não é mérito humano, não vem de um homem, não vem da natureza. A salvação vem do nosso Senhor. É isso que nós devemos entender. E esses primeiros versículos aqui, o 13 e o 14, fala que Ele vos escolheu desde o princípio. Desde o princípio. Muitas vezes também se confunde que até Jesus Cristo morrer na cruz, não tinha salvação. Só depois que Jesus morreu na cruz que teve salvação. Não, Deus está aqui fala, desde o princípio, Ele vos escolheu para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. A salvação vem do nosso Senhor. E é interessante que tem um personagem na Bíblia que entendeu e proclamou isso num momento muito difícil e num lugar muito inóspito. Um lugar que eu acho que nenhuma outra pessoa, que pelo menos que eu saiba, esteve lá para declarar isso naquele lugar. Dentro de um peixe, um homem se ajoelhou e declarou que a salvação vinha de Deus. Olha o lugar que ele estava, olha a situação dele, e ele declarou que a salvação vem do nosso Deus. Lá em Jonas, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, está escrito assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Isso aqui era Jonas orando dentro do peixe. Ele, naquela situação, ele reconhecendo que a salvação só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois dele declarar isso, dele orar isso, a salvação para ele veio. O peixe cuspiu ele, ele saiu do peixe, foi para a praia e foi cumprir a ordem do nosso Senhor para ele, que era pregar. Mas nós devemos entender, a salvação vem do nosso Deus. E isso, nós, como pecadores, não temos nada que fazer para nós alcançarmos a salvação. A obra por si, não traz salvação. Não adianta nós sermos as melhores pessoas do mundo, fazermos boas obras, sermos cheios de boas obras, sermos exemplos para todo mundo, se nós não cremos no nosso Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Não adianta só obras, a salvação vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que tem um pouco de mistério, é difícil entender a salvação. Como a gente, tão pecador, tão falho, pessoas que esquecem de Deus, como na nossa é possível nós somos criaturas desse Deus maravilhoso e esquecermos dele, mas nós esquecemos. Nós somos falhos no nosso dia a dia, nós muitas vezes acreditamos na nossa própria força, que a gente consegue fazer coisas por nós mesmos, e nós esquecemos que tudo que nós fazemos é pela graça maravilhosa, porque Deus permitiu. E é também muitas vezes difícil entender que nós não merecemos, o que nós merecemos é a morte. O salário do pecado é a morte. E como nós entendemos, como conseguimos entender que nós conseguimos essa salvação maravilhosa? Difícil de entender? Nós não devemos entender muito, nós temos que aceitar, nos alegrar e descansar nessa certeza. Descansar que nós
não podemos fazer nada para alcançar a salvação. É um sentimento, muitas vezes, de impotência. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa para alcançar. Não adianta. Você pode ser a pessoa mais forte do mundo, pode ser a pessoa mais íntegra do mundo, não adianta. Você não consegue fazer nada para alcançar a salvação. Mas nós devemos nos alegrar e descansar. Saber, a salvação. O que era preciso para nós alcançarmos a salvação já foi feito por Jesus lá na cruz do Calvário. Ele já morreu pelos nossos pecados e nós alcançamos a salvação por intermédio dele. E essa doutrina aí de soberania de Deus, responsabilidade humana que a gente está falando aqui também, muitas vezes é usada até para dividir pessoas, para perturbar alguém que entende o contrário. Nós devemos usar isso aqui somente para glorificar o nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, com a nossa vida. Nós devemos ser submissos a essa soberania e somente glorificar ao nosso Deus. Então, nesses dois primeiros versículos aí, o 13 e o 14, queria destacar um pouquinho aí sobre a soberania de Deus, a responsabilidade humana, a salvação, que é somente pela graça e por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 15, está escrito assim: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. E tem outra versão que está assim, tradições que foram ensinadas a vocês, né? Ou os ensinamentos que foram ensinados. E aqui a gente vai dar um destaque aqui de como permanecer, ensinar e permanecer na verdade, no que nós aprendemos na palavra de Deus. Muita gente, pelo costume, está muitas vezes aqui, está sempre na igreja, sempre lendo, ou às vezes até não lendo tanto, mas já se tornou rotina ouvir textos, ouvir um pouquinho de pregação, e acaba achando isso normal, ouvindo, falando, que palavra legal, e entra pelo ouvido, sai pelo outro, se torna algo comum, acaba se negligenciando a palavra de Deus. Nós não devemos negligenciar o que está escrito na palavra de Deus. Nós aprendemos que essa palavra aqui é viva. Toda vez que nós lemos, nós conseguimos aprender algo diferente. Se nós não nos atentarmos, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, nós não vamos aprender mais. Nós devemos nos apegar a ela, nos aprofundar nela. Então, a verdade, que é a palavra de Deus está aqui, nós devemos sempre procurar nos aprofundar cada vez mais nela. Nós temos o costume de passar de geração para geração as coisas, né? A palavra de Deus, muito mais antigamente, né? Antigamente, principalmente a gente vê na história do povo de Deus, era passado de pai para filho, de geração para geração. Eles não tinham nem escritos as coisas, o que era escrito era muito reservado. Então, o que uma geração aprendia era com a geração anterior. Será que nós, como uma geração atual, estamos fazendo a nossa parte de passar a próxima geração, os nossos filhos, o que está escrito na palavra, a palavra de Deus? Essa aí é uma tarefa, uma responsabilidade nossa. Uma geração deve passar a outra. Todos os ensinamentos, não deixar e não passar para outras pessoas o ensinamento da palavra de Deus. Nós devemos passar. Porque muitas vezes pode aparecer pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus, ensinando as coisas diferentes. Nós devemos cuidar para que essa verdade se mantenha intacta, ela continue sendo passada da maneira correta. Não, eu sei, não é fácil ficar firme na palavra, firme na verdade. Ainda mais no mundo que a gente vive. Um mundo que gosta de relativizar todas as coisas.
Quando nós falamos que nós queremos que a verdade absoluta está aqui na palavra de Deus, vem o mundo e fala, não, mas isso aí é relativo, isso é uma verdade para você. Como nós vamos viver num mundo que fica relativizando a palavra de Deus? E muitas vezes até distorcendo o que está escrito na palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra, nós vamos aceitar o que o mundo está pregando. O que vem de fontes não muito confiáveis. E quando começa-se a distorcer a verdade da palavra de Deus, começa-se a nos distanciar da verdade, distanciar do nosso Deus. Satanás, o próprio inimigo, usa isso. Isso é uma ferramenta do inimigo para nos distanciarmos da verdade. E isso acontece não só no mundo, não só nas baladas, não só nos amigos, até dentro das comunidades cristãs, das igrejas. Nós devemos estar atentos. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos detectar quando está sendo pregado, está sendo falado algo diferente da palavra de Deus. E isso não é de agora, isso é desde sempre, desde a época dos apóstolos. O próprio Paulo, ele estava se despedindo de uma comunidade e deixou um alerta lá para essa comunidade. Lá em Atos 20, nos versículos 28 até 32, eu vou ler aqui, que ele já fazia esse alerta. Irmãos, cuidado com o que estão vindo aqui e o que estão pregando. Está escrito assim, Atos 20, a partir do versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É interessante. Aqui já no primeiro versículo, ele já fala assim, a igreja não é de vocês, não é dos pastores, não é dos bispos, presbíteros, diáconos. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele comprou com o próprio sangue. Então já está tirando, falando assim, a igreja não tem dono, a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem. Lembre-se de que, noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Paulo já estava alertando que pode surgir até no meio, não é que vem de fora não, pode surgir até no meio da igreja, pessoas que vão distorcer a verdade. Aqui, homens que torcerão a verdade. Como que nós vamos estar atentos a isso, se nós não conhecermos a palavra de Deus? Nós temos que conhecer a palavra de Deus para saber quando surgir alguém que vai querer torcer a palavra de Deus. Isso o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Tem até um ponto que parece um pouco radical, mas às vezes nós devemos até nos afastar de pessoas que rejeitam a fé. As pessoas que não querem saber da verdade. E pode ser até radical, pode ser algo assim, muito, muito forte, mas vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4 textos que nos orientam a fazer isso. É forte, nos afastar, é complicado, mas se for o caso, vamos ler aqui na palavra de Deus, nós devemos fazer isso. Vou começar por Romanos, capítulo 16, do 17 ao 20, que fala sobre quem causa dissensão, quem causa intriga e divisão. Lá, Romanos 16, a partir do versículo 17, está escrito assim: Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam.
Importante. Aqui está falando que e põe obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Se a gente não aprendeu nada, então não vai ter com que a pessoa atrapalhar, né? Colocar obstáculo. Afastem-se deles. A palavra está aqui, ó, Romanos 16, 17. Afastem-se deles. Pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e puros em relação ao que é mal. E ele fecha essa parte dizendo: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Nós devemos ter cuidado com pessoas. Primeiro, nós devemos nos proteger conhecendo a palavra de Deus. E a partir disso, nós conseguimos discernir o que é certo, o que é errado, quem está falando a verdade, quem está falando mentira, quem está provocando divisões, quem está colocando obstáculos na nossa vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, também fala um pouquinho sobre isso. Vamos ler lá, do 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Está escrito assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois, o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o pai de vocês. Vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, já no capítulo 7, no versículo 1. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós temos que tomar cuidado com o que nos rodeia, com onde nós estamos, em qual área nós estamos frequentando, porque aqui fala, que comunhão pode ter luz com as trevas? Nós devemos ir, levar a luz, pregar a palavra de Deus, sim, mas não nos misturar, nós não ficar lá no meio, fazendo parte daquilo lá. Vamos para mais um exemplo que a palavra de Deus nos diz para nos afastarmos das pessoas que rejeitam a fé. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, de 3 a 5. 1 Timóteo 6, do versículo 3 ao versículo 5, está escrito assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Aqui ele está, mais uma vez, nos alertando sobre pessoas que ensinam coisas erradas, falsas doutrinas, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ele fala, essa pessoa é orgulhosa e nada entende. Tem interesse por controvérsias e discussões inúteis. Dessas pessoas nós não devemos estar próximos. E mais um exemplo, o último exemplo aqui, para nos afastarmos aí de pessoas que
não tem comunhão, eles rejeitam a verdade. Segunda de João, ele só tem um capítulo, nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 10. Está escrito assim: digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Meu irmão, o que tem de gente falando que Jesus Cristo não era Deus, que ele é simplesmente um profeta, uma pessoa importante, uma pessoa que falou algo bonitinho durante um tempo. Pessoas que não confessam que Jesus Cristo, o Deus, veio em carne. Essa pessoa, continua aqui, tal é o enganador e o anticristo. Cuidem de vocês mesmos para não perderem as coisas pelas quais trabalhamos, mas recebam plena recompensa. Plena recompensa. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Atenção, meus irmãos. Vocês conhecendo a palavra. Se alguém vier e trouxer um ensino diferente, não recebam. Se alguém vier distorcer aqui a palavra de Deus, não é para você receber, nem o saúde. Meu irmão, você está errado. Eu conheço a palavra de Deus, eu já estou prevenido, isso aqui já estou vacinado, já conheço a verdade. Você está proferindo mentiras. Se afastem, nem recebam, nem o saúdem, como está a palavra de Deus. Nesse versículo aqui, 15, vou reler aqui o versículo 15. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições, os ensinamentos que vos foram ensinados, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Como que nós permanecemos? Dessa maneira, nos afastando, conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que está escrito nela, e nos afastando das pessoas aí que recusam a fé, que querem distorcer a palavra de Deus. E vamos aqui para a última parte aqui da nossa mensagem, que é sobre viver a palavra. Viver a verdade. Muitas vezes é enfatizado que nós devemos conhecer, que nós devemos guardar a verdade, isso é muito importante. Mas, acima disso tudo, nós devemos de viver de acordo com ela, praticar a palavra de Deus. E isso vem naquela discussão de teoria e prática, de discurso e da vida de verdade. O que adianta eu conhecer isso aqui e não viver? Que adianta eu falar isso aqui tudo, decorar de ponta a ponta a palavra de Deus e não viver aquilo que está aqui? Nós devemos viver. Não devemos confundir o pregar, o discursar a palavra de Deus do viver. E nós vemos aqui no versículo 17, que nós acabamos de ler. Tá? No finalzinho aqui, vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então você deve ter o discurso da palavra de Deus, da verdade, sim, mas também as suas atitudes devem ser condizentes com a palavra de Deus. E se nós devemos, como nós vimos aqui, guardar a palavra, que melhor maneira do que guardar a palavra do que praticando essa própria palavra? Passando da teoria para a prática. É muito bom nós defendermos, ser bons defensores da fé. Né? Muita gente gosta de ouvir e vai como uma pessoa assim, um soldado para defender o que está escrito na palavra de Deus. Isso é bom, mas muito melhor é colocar isso em prática. É muito melhor, além de guardar, é colocar em prática. E nós temos aqui um exemplo maravilhoso na palavra de Deus sobre a prática.
Teve uma pessoa que morreu e foi ressuscitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Lázaro. E o interessante é que ele não precisava ficar anunciando, falando, olha, o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para salvar e para até ressuscitar dos mortos. Ele não precisava nem fazer isso. Só as pessoas de verem Lázaro já sabiam que ele tinha morrido e tinha sido ressuscitado. Lá em João, no capítulo 12, do versículo 9 ao 11, fala exatamente sobre o exemplo de Lázaro, que é um exemplo que as pessoas não precisavam ouvir ele falar, só olhar para ele, só ver o exemplo dele, as pessoas já criam. João 12, a partir do versículo 9, está escrito assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Lázaro estava lá falando, estava fazendo discursos? Não. Só a vida dele já estava sendo um exemplo. Através da vida dele, as pessoas estavam crendo em Jesus. Meu irmão, que maravilhoso seria se, através só da minha presença, da sua presença em algum lugar, as pessoas pudessem crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Através do nosso exemplo, através das nossas atitudes, como nós acabamos de falar, não somente por palavras, mas por atos, as pessoas crescem no nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha seria isso? Então, para concluirmos aqui a nossa mensagem, vamos nos relembrar aqui dos pontos aqui. Nós cremos na soberania de Deus, nessa responsabilidade humana, são coisas que são ensinadas na palavra de Deus, mas nós temos que entender que a salvação só vem do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por meio da graça que nós somos salvos. Nós devemos permanecer na palavra de Deus, conhecer a palavra, a verdade de Deus, mesmo que isso nos exija afastamento de pessoas, de ambientes que rejeitam a verdade. E que nós possamos viver essa verdade, guardar, viver essa verdade, e que nós sejamos exemplo para que a nossa vida possa transformar, levar transformação a outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar um pouquinho sobre isso. Um hino antigo, não sei, muitas pessoas não devem conhecer, mas fala: que meus atos e palavras possam expressar amor, que haja sempre na minha boca um contínuo louvor de gratidão pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Amém? Possam expressar amor, que haja sempre em minha boca um contínuo louvor em gratidão por tua vida em minha vida.
nós ouvimos a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que a salvação vem somente de Ti. Nós queremos, Senhor, a ajuda do Espírito Santo. Ó Senhor, vem reinar sobre as nossas vidas e nos ajudar a permanecer na Tua palavra, Senhor Jesus. A não desviar dela, Senhor. A reconhecer quando, Senhor, vem alguém, alguma coisa, Senhor, tentando distorcer a Tua palavra, distorcer a Tua verdade. Que nós possamos permanecer firmes, Senhor Jesus. Que nós possamos ser exemplos nesse mundo, Senhor. Que as pessoas possam ver a Ti, Senhor Jesus Cristo, em nós. Que nós possamos ser reflexos de Ti. Que nós possamos levar, Senhor Jesus, bons exemplos. Que através do nosso exemplo, Senhor, pessoas possam, Senhor, crer em Ti, ser transformadas por Ti. Em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Glórias a Deus.